E eu queria começar, inclusive, nessa área. Eu entendo até, por exemplo, por que eu vejo valor no Facebook como empresa? Porque ela desenvolve o hábito nas pessoas, talvez até um vício. Tenho certeza que se eu for entrar no celular de vocês agora para ver quanto tempo vocês passam em redes sociais, provavelmente a gente vai ter várias horas do dia lá. Então, quanto vale uma Melhor empresa não. que consegue despertar isso nas pessoas? É a mesma coisa. O cara que vai fumar maconha, às vezes fica viciado e fuma a vida toda. Então, isso acaba tendo certo valor. Mas pra gente também é interessante isso. Imagina uma pessoa que assiste a gente o tempo todo. Eu gostaria, no começo do podcast, que vocês falassem, em breves palavras, como começaram no mundo digital e onde estão hoje. Porque eu sei, por exemplo, que a Betina começou por trás das câmeras. E muita gente não sabe disso, que você é copywriter. Acha que você é a Betina, que vai lá e grava curso para empíricos, inclusive seu curso é um dos que mais tem alunos no Brasil, provavelmente, talvez até o que tenha mais alunos. Fala um pouco disso, de como foi essa jornada, depois eu quero saber da Duda. E do Fernando, que, embora apareça lá como co-host do Roy Hunters, você começou por trás das câmeras também. Até hoje tá muito mais por trás do que Eu por acho que frente. eu ainda sou um bastidor, entendeu? Eu tô bem meio a meio, assim, na verdade. Eu comecei de forma curiosa, porque a vida inteira eu achei que eu ia pro lado artístico, né? Eu dançava desde os 3 anos, comecei a dar aula de dança Você é com bonita 14, pra caramba, 15. né? Então, Obrigada. tem uma coisa de não ficar atrás das câmeras, porque é um A desperdício. mesma coisa aconteceu comigo, Betina. Eu ia ser bastidor, Foi mas... por isso que eu comecei a sair As também. câmeras te amam, né, amor? Não tem como, né? Eu Mas continue, entendo. por favor. E aí, com 14, 15 anos, a gente teve uma reviravolta financeira em casa. Eu comecei a dar aula pra juntar dinheiro, então também fazia trabalho de modelo, tudo que dava pra buscar um pouquinho de dinheiro, eu ia atrás. Então eu comecei, apesar de querer seguir o ramo artístico, eu desde muito cedo já tinha preocupação com construção de patrimônio, né? E aí a gente morou a vida inteira aqui em São Paulo, acabou indo pra Blumenau por conta de complicações financeiras. Eu achei que você era do Sul, inclusive. Bastante gente acha que eu sou do Sul. Na verdade, a família do meu pai é do Sul. E eu nasci aqui, fiquei até os 15 anos aqui. Com 15 anos a gente foi pra lá. E aí, na cidade que a gente morava, que era Blumenau, não tinha faculdade de dança. Então, juntou o fato de eu não querer sair de casa, não ter grana ainda pra sair de casa, com essa preocupação já de precisar realmente cuidar da minha vida financeira, né? Da aula de dança eu ganhava 300, 500 reais por mês. Então, eu fui pra administração. E aí, eu já guardava essa graninha, já trabalhava desde cedo e queria, né, a segunda etapa da construção de patrimônio, que é investir. E aí, foi quando eu conheci a Empíricos como assinante. Comecei a seguir as indicações deles. E aí, eu me apaixonei, assim, pelo mundo dos investimentos. Não só pelo que eu, né, tava rentabilizando de dinheiro, mas pelo propósito em si, a disrupção, né, a questão do sistema e do oligopólio, né, todo o conflito de interesses. E eu falei, um dia eu quero trabalhar nessa empresa. Mas o meu currículo era muito ruim. Isso era que ano, você lembra? Eu entrei na faculdade em 2014 e saí em 2017. E aí, eu amava a parte de investimentos. Currículo em branco, faculdade muito ruim, lá em Blumenau, não fazia nada. Estágio era servir café. Falava, daqui 10 anos eu vou trabalhar lá, né? Vou procurar por aqui alguma coisa. E aí, um dia eu tomei umas cervejinhas a mais e mandei um e-mail pra Empíricos, que era o meu grande sonho, trabalhar lá. E eles acabaram respondendo, enfim, pra tornar mais curta uma história longa. 10 dias depois eu tava voltando pra São Paulo sozinha pra trabalhar na Empíricos. Só que, assim, eu falei pra eles, me coloca em qualquer lugar. Eu não tenho experiência em nada, mas eu tenho muita vontade de aprender. E aí eu acabei caindo no time de copy. Mas eu não sabia o que era copy, eu saí da entrevista, fui pesquisar copyright. Imagino que muita gente não saiba, né? O que é? Não, mas o hoje em que é o dia, copyright? se fala mais, né? Antes você digitava no Google, ele falava, você quis dizer copyright de direitos autorais, né? E muito graças a Empíricos que começou a se falar mais de copyright no Brasil também, né? Bastante. Mas enfim, aquela altura do campeonato não se falava, então eu entrei lá realmente sem saber nada. E aí eu comecei a me dar bem, assim. O copy, ele é a escrita persuasiva, né? Você usar a comunicação para juntar a audiência com o seu produto. Então, qual que é a narrativa que você vai usar? Quais palavras? Você tem que gerar um impacto para converter quem tá te ouvindo, né? E para chegar em mais pessoas, enfim. Depois a gente fala um pouco mais sobre funil. E aí eu fui me dando bem como copywriter. Só que eu queria migrar para análise, né? Porque era o que eu gostava. Eu era muito ruim em marketing. Foi a única matéria da faculdade que eu quase peguei DP, enfim, era muito ruim. Só que... Faculdade do que você fez? De administração. Como eu gostava dessa questão de investimentos e quando você enxerga esse mundo, é como o mito da caverna, né? Você sai da caverna, você quer gritar pro mundo
olha isso aqui, vocês estão presos aí dentro. Então eu queria incentivar a família, amigos, e eu comecei a postar conteúdo no meu Instagram. A Empíricos viu, gostou e começou a incentivar isso, tanto nas redes sociais deles quanto na minha, né? Então eu tava meio paralelo, eu tava no copy, escrevendo para os gurus da Empíricos e servindo ali, né, de influenciadora financeira nas redes sociais. E numa dessas, a gente tem carência de gente que fala bem em câmera, os analistas, eles são mais, né, querem ficar mais na deles, assim, no computador, quietos, não gostam muito de gravar, não gostam muito de conversar. E aí pediram pra eu gravar uns anúncios. E um deles era o fatídico anúncio do meme, né? Sim, viralizou. inclusive eu acho que as pessoas devem estar, nossa, eu conheço essa Eu acho menina que de essa algum Betina aí. lugar, eu não sabe. Foi do fatídico anúncio que viralizou. Isso aí foi em março de 2019, foi um ano depois de eu entrar na Empíricos. E aí, meio que do dia pra noite, meu Instagram que tinha acho que 5 mil seguidores, 7 mil, foi pra 500 mil. E eu tive que realmente virar influencer, né? Foi forçada choque. pelas circunstâncias. Fui, assim, em nível hard, né? De É uma coisa exposição. engraçada, né? Que a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Uhum. E eu lembro que nessa época eu falei pro Bruno, caramba, porque eu já tinha, sei lá, uma exposição, já tinha, sei lá, uns 200, 300 mil Só que seguidores. foi gradativo. E foi gradativo, eu demorei 4 anos para construir essa quantidade de seguidores. Eu aprendi durante o processo. E aí, quando eu vi as pancadas que você tava levando, eu falei, amor, ela deve estar. Não deve estar preparada, porque digerir, é né? muito Muita- difícil. Foi a primeira não é vez normal. que eu mandei mensagem pra você. É Foi verdade. por conta disso, porque ao longo da trajetória você começa, você não tem hater. Porque você mal tem gente que te assiste, né? Aí você vai ganhando público, aí aparece um cara chato, 2, 3, mas você vai se acostumando. No teu caso não, foi do dia pra noite. O Brasil me odiando. Exatamente. Eu lembro de uma Tem entrevista muito dando hate, pânico, assim, É, que tava... Inclusive, isso é uma coisa legal, né, pro pessoal que tá começando nas redes sociais, que tá começando a se expor. Eu acho que é muito legal você crescer aos poucos. Esse negócio de, você acha que do nada você Viralizar. vai estar com 500 mil, 1 milhão de seguidores e é ok. Não, tem um tanto de coisa que você tem que aprender durante o caminho e que te faz mais forte e que vai te fazer continuar. E é um processo mais natural, né? É um processo mais natural. Não é o que acontece com a maioria das pessoas, o que aconteceu comigo. E legal você lembrar isso, porque assim, de todas as pessoas que estavam me atacando, me marcou muito as poucas pessoas públicas que me apoiaram naquele momento, sabe? Eu lembro muito bem da mensagem do Bruno naquele momento, falando, calma, vai passar, você vai sair mais forte dessa, foi bem bacana. Foi um período assim, eu acho que os dias que tudo aquilo aconteceu de forma muito intensa, eu tava completamente extasiada, né? Tava em choque, eu nem lembro. Não posso nem falar, nossa, foi muito foda, sofri, chorei. Não, acho que eu nem dormia. Acho que eu fui dormir 3 dias depois. Enfim, aí ficou ainda mais evidente essa minha possibilidade de também seguir um braço como influenciadora, né? Ter um infoproduto, virar guru de fato. E aí eu comecei a tocar essas 2 profissões, né? Enfim, essas 2 partes paralelamente. Gosto muito de copy, dá muito dinheiro, mas o que realmente, assim, atina a minha alma é conversar e ter maior interação com as pessoas. Então, ser copywriter, ser guru, ter meus infoprodutos. Então, eu tenho, assim, tanto um pouco de experiência nos bastidores, escrevendo para outras pessoas, quanto criando os meus produtos. E acho que é isso que eu mais gosto, assim. E aí, enfim, fui me dando bem como copywriter, virei sócia da Empíricos. E também fui criando ali uma gama de produtos que agora me faz não conseguir nem dormir, Vários, né?